E chegou a hora de falar sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu vou dizer que é o meu livro favorito e vocês sempre vão estranhar, porque aparentemente todo livro é meu livro favorito. Com certeza esse está entre os 5 livros favoritos, mas como eu acabo de rever esse livro, nesse momento, esse é meu livro favorito. E durante o vídeo eu vou tentar explicar por que essa chamada, né? Esse pensamento de que A Hora da Estrela talvez seja o livro mais bíblico da literatura brasileira e também da literatura estrangeira, até onde eu consegui acessar enquanto ser humano limitado, como todos nós somos, né? Além dessa pertinência bíblica desse livro, né? Dessa coerência, dessa forma de entrada que a Clarice coloca dentro de uma mitologia, esse livro também ele oferece várias chaves para que a gente pense a psicanálise e, obviamente, a literatura da Clarice Lispector no auge da sua carreira. A Clarice escreveu esse livro, ele foi publicado em setembro de 1977 e a Clarice faleceu em novembro do mesmo ano. Então é como se fosse o último suspiro, assim, uma das maiores escritoras brasileiras, talvez a maior escritora brasileira. Esse ranking acho que não cabe a gente, né? Cada leitor tem os seus livros e as suas predileções. Mas para mim esse livro tem um lugar muito especial. É um livro que quando eu comecei a ler, eu li A Hora da Estrela por vários anos, todos os anos, sei várias partes do livro de cor. E cada vez que eu leio o livro, parece que eu entendi uma parte que era tão fundamental e que eu não havia entendido ainda. É como se a gente caminhasse por um prédio enorme e nesse prédio você vai puxando gavetas e gavetas. Isso é a característica de uma escritora incrível como a Clarice, de sempre existir algo a ser descoberto, né? De produzir uma leitura que sempre vale a pena ser relida. E nesse momento da minha vida, descobri outras coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Para quem está preocupado com o enredo e a história, análise de gênero textual, vou dar tudo isso daqui também. Sei que tem muita gente que procura vídeos de literatura e de artes porque de alguma forma quer consumir algum tipo de conteúdo que às vezes é precário na nossa formação, né? Então a pessoa quer saber falar sobre A Hora da Estrela, parecer que leu, tá? Tudo bem. Esse vídeo pode servir para isso também. Mas antes disso eu queria propor uma reflexão, né? Que para mim é nova. Todo ano, enquanto eu dava aula de literatura, agora não sou mais professor regular de escola, eu ensinava esse livro e todo ano para mim era uma surpresa ensinar esse livro. E o que mudou para mim foi fundamental, assim, a mudança radical na minha leitura nesse ano, talvez hoje, talvez nessa semana, que eu fui provocado por uma aluna, a Gabriela, esse vídeo também vai para ela, a fazer um vídeo sobre A Hora da Estrela da Clarice. Então o que mudou para mim, assim, foi bem diferente, foi que eu acreditava que a Macabeia, a personagem central do livro, que de fato ela tinha uma existência que era muito precária, que ali não existia sopro de vida, que ali a Macabeia ela representava a ausência do desejo, a ausência do destino, a ausência da vontade, um ser humano quase que vazio de desejo. Isso mudou completamente, assim, nessa minha última leitura, porque fiquei pensando muito sobre como é limitado esse ângulo pelo qual a gente olha para o outro, né? E a criação da Macabeia, ela parte desse tipo de proposta, né? Um livro que começa com uma voz que a gente não sabe de quem é, aparentemente da Clarice Lispector, mas nunca é o autor de verdade, né? Sempre uma voz literária. Essa voz é uma voz quase como onipotente, onipresente, uma voz quase divina, que começa a falar sobre a criação, né? Ela começa dizendo, tudo no mundo
começa com um sim. Ela começa dizendo, tudo começa com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e surgiu a vida. E vai começar a propor uma espécie de Gênesis da Bíblia, a formação do mundo. Só que nessa Gênesis da Clarice, ela chega à conclusão que nunca existiu um início, porque sempre existiu um início do início. Isso é muito bonito, né? Ela vai tentar chegar no começo, mas o começo é sempre limitado. Mas uma coisa que é importante é que ela começa do sim. A partir do sim é que se inicia a história. E ela diz ali na primeira página ainda, né? Se essa história não existia, ela começará a existir. Porque ela está decidida a olhar para essa história, para esse caminho, né? De uma vida, de duas vidas, de 3, 4, na verdade, todas que envolvem essa obra. E ela está decidida a dar um sim para essa vida. Mas o que precede, né? Como tudo tem um antes, são os monstros apocalípticos que ela fala ali no começo também, né? Antes de tudo, havia uns monstros apocalípticos, e esses monstros, na verdade não, né? Como eu interpreto hoje, são esses limites, né? O limite de onde a gente consegue chegar no início e no fim de uma vida, da nossa vida, mas sobretudo da vida dos outros, né? Dessas outras criaturas, dessas outras pessoas, que a gente olha sempre por um buraquinho na porta, um espacinho na janela, e tem a ilusão de uma completude. Então, essa voz que não tem nome, né? Essa voz, ela começa a criar essa espécie de Gênesis, e essa Gênese, ela vai dar início à formação de um narrador. Esse narrador é Rodrigo S.M., um personagem que o nome é misterioso também, como quase tudo nessa obra. Os nomes aqui, creio que importam. Já vi leituras que desconsideram a origem dos nomes que a Clarice vai colocar, assim como muitos outros escritores. Eu adoro nomes, então para mim os nomes importam muito, né? Então esse Rodrigo S.M., né, quase como um personagem que não tem rosto, mas tem uma etimologia que é de algo que é real, né? A origem germânica desse nome Rodrigo. E esse SM quer dizer algo muito vago, né? Algo que a gente não consegue identificar exatamente o que é. Formado esse narrador, o narrador vai começar a contar a história de uma personagem que ele também está criando. Uma nordestina de Alagoas, chamada Macabeia, e ela vem para o Sudeste. No livro ela vai para o Rio de Janeiro. No filme da Suzana Amaral, o lugar, né, a Macabeia vai, é a cidade de São Paulo. Acho as duas abordagens elas muito pertinentes. No filme, a questão do narrador, ela não é uma questão que ela é evidente, né? Então tomem cuidado, assim, nessa comparação do livro o livro e a obra cinematográfica. Acho que as duas obras, elas são geniais. Acho que essa comparação, é melhor o filme, melhor o livro, são obras diferentes. Cada uma tem suas qualidades, mas é importante saber que no livro, o narrador, ele tem a função muito importante, o Rodrigo S.M., e no livro, no filme da Suzana Amaral, acaba que cumpre a função do cinema, né? Enquanto o narrador, em um livro narrativo, ele conduz o olhar da história, quem conduz o olhar numa obra cinematográfica é o diretor, é o olhar da câmera, da fotografia, o que eu acho que a Suzana Amaral ela faz de forma muito competente e, de certa forma, corresponde no cinema, né, obviamente, outra expressão artística, a essa construção da personagem Macabeia no livro A Hora da Estrela. Obviamente, em A Hora da Estrela, essa personagem, ela não tem uma existência material real, se é que a gente pode dizer isso. Enquanto no filme, obviamente, existe uma atriz, né, excelente,
Marcélia Cartacho, que interpreta a Macabeia, e isso dá uma materialidade, dá um peso de real para o filme, que o livro coloca muitas questões sobre essa existência, né? Sobre essa Macabeia. A gente vai formando uma imagem de alguém, né? Alguém que está sendo criado ali. E um dos pontos, né, que me fez pensar muito na questão da Bíblia e de Gênesis é essa criação, né, de uma voz. Essa voz cria um homem. Vou fazer outro vídeo no canal só para falar dessa questão de Adão e Eva, que ela é muito discutível, porque a nossa interpretação é bem limitada com a tradução para o português. Mas o fato é que ali, em A Hora da Estrela, essa voz, essa espécie de Deus que está criando a partir do caos do mundo, ela cria esse homem, esse narrador, e esse narrador cria essa mulher, que é a Macabeia. Como se fosse Deus criando Adão, e Adão, a partir de Adão, se cria Eva. Então esse é um paralelo que eu acho que, para mim, nem é a dimensão mais profunda espiritual que esse livro toca, mas acho pouco provável que, com toda a bagagem, com o repertório da Clarice, que isso tenha sido algo não intencional, algo que não vale a pena a ser olhado, e infelizmente eu vejo isso ser pouco comentado, né? Então é um dos motivos que me faz fazer um vídeo ou qualquer vídeo, né? Quando eu não encontro uma leitura que para mim ela falta, né? Alguns elementos eu falo, cadê? Mas onde? Ninguém tá falando disso? E cadê isso? Né? Não é à toa. Não vou discutir aqui se isso vem de uma herança judaica ou dessa brasilidade nossa, né, que conhece muito bem. Esse mito, ele permeia a nossa sociedade brasileira, de Adão e Eva, Eva criada a partir de Adão, Adão feito imagem e semelhança de Deus e tal. Mas fato é que é essa construção que vai ocorrer nesse livro, A Hora da Estrela. Então ele começa a criar uma mulher. Essa mulher é alagoana. Ela veio para o Rio de Janeiro no livro, no filme para São Paulo, e ela vai trabalhar ainda muito moça, virgem, como datilógrafa. Mas ironicamente, a Macabeia, ela não conhece os significados das palavras. Então pensem em alguém que trabalha com a escrita, com a linguagem, ela produz textos, mas ela carece do significado. Isso é de uma tristeza tão grande, né? E essa tristeza, por mais que pareça absurda, ela faz parte da maioria, pelo menos, dos brasileiros e não brasileiros que eu conheço, né? Que a palavra, ela é uma matéria que o significado, ele, quando existe, é muito raso. Então as palavras são esvaziadas, e a Macabeia, ela traz isso, né? Pelo menos, reforço no ângulo que o narrador apresenta a Macabeia pra gente. Então a Macabeia, ela se forma como essa personagem muito sofrida, aparentemente uma personagem pobre de desejo, uma personagem que a gente não conhece para onde vai essa vida, né? Ela vive de forma precária, ela se alimenta muito mal. Existe uma crítica na alimentação dela também, que ela se alimenta de cachorro-quente e Coca-Cola, porque é o mais barato, né? Obviamente o cachorro-quente e a Coca-Cola são símbolos do imperialismo estadunidense no Brasil e da forma precária como as pessoas pobres vivem. Mas queria reforçar que esse livro não dá para encaixar. É um livro de crítica social, é um livro que ele é um livro que tem um apelo espiritual muito forte, é um livro super filosófico, psicanalítico. Ele é um livro tão complexo que eu acho que ele toca em todos esses pontos ao mesmo tempo, né? E acho difícil, acho muito perigoso desconsiderar. Então esse é um dos elementos, né? A alimentação da Macabeia revela muito sobre a Macabeia, mas revela muito sobre algo social,
né, sobre uma forma de viver, sobre uma condição de vida precária e completamente alimentada, literalmente alimentada, por esse imperialismo do cachorro-quente, da Coca-Cola, do nosso tio Sam, né? A Macabeia, em um determinado momento, ela conhece um homem e começa a acontecer ali uma espécie de flerte, de paquera. Esse homem se chama Olímpico de Jesus, que também é um nordestino, que vai trabalhar no Sudeste, né, em um trabalho braçal. Então existe uma ironia também nesse nome, né? Porque se a gente pensa em Olímpico, Olimpo, o Monte Olimpo, onde habitavam os deuses, e Jesus, esse símbolo cristão de piedade, de amor, de altruísmo, o Olímpico ele não é nem esse Olimpo dos deuses, ele não tem nada de divino, nada de grandioso, embora ele seja muito pretensioso, né? Ele queira e ele se projete futuramente como um grande político, ele se coloque nesse lugar. Ele ele é uma pessoa pobre também, uma pessoa que desconhece muito nessa ignorância gerada, né, no nosso sistema de educação, no nosso sistema social, que vai produzindo uma miséria, que é uma miséria de educação e uma miséria cultural e intelectual também. A Macabeia se apaixona pelo Olímpico, e aqui, né, falando no nome Olímpico, pensar Macabeia também, existe uma outra possibilidade de leitura desse nome, que volto, né, repito, não escuto as pessoas falarem sobre isso, mas Macabeia remete aos Macabeus, né, um livro, se não me engano são 2 livros de Macabeus, que entram em algumas bíblias cristãs, não na judaica, embora conte a história de uma comunidade judaica que resiste a um domínio romano, e essa comunidade luta bravamente para sobreviver a uma imposição e a um apagamento dos seus costumes judaicos. Então, Macabeia, ironicamente também, né, seria uma espécie de heroína, uma espécie de sobrevivente, de alguém que resiste com muita firmeza e enfrenta essa dominação, mas é o oposto do que a Macabeia se apresenta nesse livro. Então, sobre os nomes, eles são muito importantes, eles são muito curiosos. E aí começa esse namorico, o Olímpico trata muito mal a Macabeia. A Macabeia tinha o hábito de ouvir uma transmissão de rádio, e ela repetia as coisas que ela ouvia, as palavras, e ela falava para o Olímpico ficava aborrecido. Muitas vezes fica muito claro que quando ela perguntava o significado de uma palavra, por exemplo, para ele também não sabia, e aí ele ficava muito nervoso também, chamando ela de ignorante, né, que ela não sabe nada. Então essa relação do Olímpico e da Macabeia é uma relação super complexa, né? São 2 pessoas que são de alguma forma marginalizadas, mas ele exerce ainda esse machismo e essa prepotência, né, do Olímpico, e completa falta de empatia, né, que seria o de Jesus, outra parte do nome dele, e ele ignora aquilo que a Macabeia traz, mas as palavras que a Macabeia traz, que ela escuta, né, nessa programação de rádio, ou escuta por aí, pela vida, são palavras que revelam muito, né? Elas têm muito significado, embora pareçam muito bobinhas, né? Tem uma passagem que ela é muito icônica no livro, que os 2 estão andando ali de namorico, ela não sabe muito bem o que falar, não tem muito assunto, ele também não, e aí eles passam por uma loja, como se fosse uma loja de ferragens, e ela diz assim: adoro pregos e parafusos, né? Como se fosse uma forma de quebrar o gelo, quebrar aquele silêncio que é constrangedor. Sempre vi isso como uma coisa engraçadinha, bobinha e aleatória, né? Só uma forma de quebrar o gelo, né? Mas se a gente pensa no sentido
simbólico, né, do parafuso, do prego, essas coisas que penetram, né, tudo que a Macabeia não é, né, o parafuso que vai dar voltas, ele se encaixa em alguma coisa, e o prego que abruptamente ele rompe a parede. Enfim, são interpretações, elas são discutíveis, mas estou aqui passando uma interpretação minha, né, talvez você tenha outra, e talvez valha também a interpretação de que é só uma passagem de quebrar o gelo e ela fala sobre qualquer coisa aleatória, né? Adoro pregos e parafusos, então acho que todas as interpretações são válidas, mas eu penso nessa interpretação nesse momento da minha vida. Existe uma outra passagem também que eu achava engraçadinha, mas agora para mim ela é tão triste, que ele convida a Macabeia para tomar um café e ele diz para a Macabeia, ela pergunta para ele, né? Mas pode ser um café com leite? Ele fala, tudo bem, desde que não custe mais, que se custar mais você paga o que for a diferença, né? É bizarro, assim, é bizarro. E é engraçado, assim, eu achava isso tão meio engraçado, né? Esse pão duro que vai cobrar, o leite que vai colocar a mais quando ele está convidando alguém com uma pessoa com quem ele está saindo e rolando ali um começo de um namoro, né? Um apaixonamento, e essa forma rude como ele trata a Macabeia. A Macabeia tinha uma amiga no trabalho, essa amiga se chama Glória. E a Glória, ela tinha um corpo muito, esse corpo estereotipado, né, da mulher brasileira, gostosa, com muita carne. O pai dela era açougueiro, então ela era de uma classe assim, um pouquinho mais favorecida que uma Macabeia, que não deixa de ser pobre também, era um pouco até meio bregona e tal. E a Macabeia, apaixonada pelo Olímpico, a amiga percebe isso, e aí no decorrer da história a Glória, ela vai meio que tirar o Olímpico da Macabeia, ela vai desviar, né, em uma ligação, marcar um encontro com o Olímpico, começa a se apaixonar pela Glória, fica perdidamente, né, fica besta até pela Glória, coisa que ele não ficava pela Macabeia, e a Macabeia, ela perde esse amado, né, felizmente. Parece estranho, né, porque é triste a amiga tomando esse cara dela, mas ao mesmo tempo era óbvio que era uma relação que ela era horrorosa, né? Uma relação muito violenta em vários sentidos. A Glória, meio que de forma como um arrependimento, algo assim, fala para Macabeia, você precisa dar um sentido na sua vida, né? Você não tem vontade, você não tem futuro, o que você quer ser, né? O que é você, Macabeia? E recomenda a Macabeia que ela vá à mesma cartomante que a Glória foi, para fazer essa espécie de feitiço, né, para conquistar esse homem que é o Olímpico. Fico pensando, nossa gente, se eu chegasse a esse ponto de fazer um feitiço, poxa, faça por alguém melhor, vamos combinar isso, galerinha do canal, se valorize, e se chegar nesse nível, avalia bem, né? Enfim, a Glória fez isso, ela recomenda a mesma cartomante para Macabeia. Isso a gente já está caminhando para o final do livro. O enredo ele é bem simples, não é um enredo complexo. As reflexões e as construções, tanto de linguagem quanto pensamento, que a Clarice faz ao longo do livro, são com certeza muito mais valiosas do que esse pequeno enredo, que não deixa de ser importante também. A Macabeia vai a essa cartomante. No filme da Susana Amaral, quem faz a cartomante é a Fernanda Montenegro, e é uma cena muito legal, assim. E no livro isso existe também, a Macabeia vai a cartomante fala, Macabeia, você teve uma vida muito sofrida, eu posso ver todo o seu sofrimento, coitadinha Macabeia, e pipipi, popopó, mas Macabeia, o seu destino vai mudar.
quando você sair por essa porta, você cruzar a esquina, você vai encontrar o homem da sua vida, você vai encontrar um gringo loiro e um cavalo branco, todo estereótipo, né? Desse homem, enfim, um loiro branco e um cavalo branco, um príncipe da Disney, né? E a cartomante fala, você vai encontrar esse homem, você vai ser muito feliz e sua vida vai tomar um sentido. A Macabeia fica super feliz com isso. Ela sai da cartomante e quando ela vai atravessar a rua, ela é atropelada por um gringo em uma Mercedes amarela. A Macabeia cai, e aí é uma descrição que vale a pena ser lida, assim, no final do livro. É grande, até são algumas páginas, refletindo sobre a morte, sobre a vida, sobre a Macabeia, sobre tudo isso. E imagino também, né, que uma reflexão que talvez a Clarice estivesse passando nesse momento, né, já com câncer, refletindo sobre a vida, né, o tempo da vida e o que é a vida, esse suspiro da vida. E a Macabeia atropelada, ela cai ali em uma rua de paralelepípedos sujos, como é descrito no livro. Ela agoniza, dá esse gemido final, e no livro é bela essa passagem, né? Que parece que ela quer colocar alguma coisa para fora, uma espécie de vômito, mas é um vômito luminoso. E aí vem a expressão, né? É uma estrela de 1000 pontas. Esse momento me deixa sempre muito em êxtase. Esse aparecimento, né? Essa estrela de 1000 pontas é o que se chama na literatura de epifania, né? O surgimento de algo revelador e que muda completamente a história. Mas aqui o revelador, o que muda completamente a história, o que parece dar sentido a essa vida a partir do ângulo do narrador, repito, é a morte. Então, o sentido máximo da vida da Macabeia é a morte. O destino dela, o que foi dado por outra pessoa, não foi por ela, foi por uma cartomante, foi um destino que culminou na morte da Macabeia. Parece que naquele momento de morte, toda a complexidade da Macabeia vem à tona, e esse desejo de vômito de algo luminoso, de uma estrela de 1000 pontas. É uma figura linda, né? É bonito pra caramba, e o livro se chama A Hora da Estrela, né? E aí, novamente, costurando com essa ideia, né, de que, para mim, é o livro mais bíblico da literatura brasileira e talvez da literatura internacional, que ela começa criando esse mundo, assim como em Gênesis, e ela termina a criação desse mundo com o surgimento da estrela. E se a gente pensa nessa lógica judaica, a estrela, a primeira estrela que surge no céu na sexta-feira, né, inicia o Shabat, né, o 7º dia, quando Deus finalizou a criação, e é o dia de descanso, é o dia de culto, um dia de relaxar, né, de não trabalhar, um dia de vida, né, de celebrar a vida e celebrar a criação. Então essa celebração, esse início, né, da estrela que inicia o Shabat da Macabeia, é a morte dela. Então quase como uma vida que se inicia na morte, segundo a visão que a gente tem, né, a visão pela qual a gente é conduzido por meio desse narrador. Mas essa visão, ela não me contenta mais. Eu lembro em um 3º ano que um aluno falou, né, nossa, finalmente, que bom que ela morreu, porque era uma vida muito sofrida, né? Eu lembro de ter ficado indignado. Eu adorava esse aluno, adoro esse aluno até hoje. Oi, aluno, vai se lembrar de mim, que eu fiquei muito revoltado, assim, como assim? Por ela ter uma vida horrível, né, uma vida precária, a solução para uma vida precária é a morte, né? É um assassinato, é ser atropelada e morrer em uma sarjeta e ser esquecida ali. Me parecia e ainda me parece que essa visão ela não me contenta, né? A solução para uma vida precária é a dignidade, né? A busca por dignidade, é
Essas vidas, elas precisam ser vividas e bem vividas, e as pessoas precisam ter dignidade. E o símbolo, né, da estrela, além desse símbolo da primeira estrela que surge no céu na sexta-feira, inicia o Shabat, é o símbolo da Mercedes também. Olha que construção genial que a Clarice faz, né? Então é a estrela que atropela a Macabeia. Então é como se nesse livro a gente vivesse uma criação do mundo até o sétimo dia. Isso eu acho tão bonito, tão bonito. E também escuto muito pouco sobre isso, né? Até essa questão das palavras que ela busca entender, o olímpico também fica irritado e tal. Existe um livro que se chama Os Diários de Adão e Eva, de Mark Twain, que trata, né, faz uma ficção em cima do mito de Adão e Eva, e ali eles vão nomeando as coisas do mundo, né? Ainda não sabem o que é nada, né? Precisam dar nome às coisas. E esse livro me lembra a Macabeia, né? Tentando entender o que é uma palavra, tentando entender o que é um prego, tentando entender isso que ela escuta ou que ela escreve, e ela não sabe o que significa. É um livro incrível. E no final, né, como se já não bastasse, vem aquela famosa frase, né? E não se esquecer que ainda é tempo de morangos. Que eu não entendia muito bem, mas para mim agora parece ter um sentido de que ainda continua, né? A vida ainda continua, ainda existem morangos, e daqui a pouco é uma outra estação, e as coisas são cíclicas. A vida, ela é cíclica, ela tem um momento de começo, ela tem um momento de fim. Essa vida que a gente observou, a gente não dá conta de compreender de forma completa, como nenhuma vida. A gente vê um pedaço. Aparentemente a Macabeia, ela é esse ser humano vazio, né, de vida, mas dentro da Macabeia e do que ela vai revelando e soltando, né, mesmo que de forma inconsciente, a gente percebe que existe ali a angústia, existe ali o afeto, existe ali uma tentativa de construir um laço com o mundo, e esse laço, ele é prejudicado por uma questão social muito forte, né? Por uma forma de vida, por muitas formas de vida que a gente tem no mundo, e essas formas são privadas, né, de uma educação que permite a elaboração, que permite a elaboração da linguagem, que permite a elaboração de construir formas de se expressar, de ser compreendido, de estabelecer laços, de viver uma vida um pouco melhor, pelo menos um pouquinho melhor. Então é muito louco. Então não se esquecer que ainda é tempo de morangos, ainda é tempo de morangos, estamos vivos aqui, né? Aqui estou gravando esse vídeo, é julho, é tempo de morangos. Talvez não deveria ser no Brasil, né? Que morango não é daqui, então são morangos com agrotóxicos, enfim. Talvez o nosso cachorro quente, né? Tudo isso que a gente está engolindo cheio de veneno, né? Cumprindo a digestão, que é empurrado para a gente goela abaixo por essa política internacional que ela é absurda, né? Então quando a gente come um morango cheio de veneno, a gente é a Macabeia comendo cachorro quente, tomando Coca-Cola, sim. Essa vida que parece tão distante, tão precária, é a nossa vida. E aí ela termina com um sim, né? Sim. Então são muitas camadas, muitas revelações que esse livro pode dar. Eu acho que não deixem de ler o livro e repensar mesmo a forma como a gente olha o mundo, como a gente olha para si, né? A Macabeia está por aí. Eu estou em São Paulo hoje, amanhã não estarei, mas em São Paulo a gente olha as Macabeias, a gente vira Macabeia, a gente vira olímpico, porque a gente é engolido, né? Engolido na comunicação, engolido na alimentação do que a gente ingere como comida, mas também do que a gente ingere como cultura, do que a gente ingere como informação.
E a vida parece ser um pouquinho mais do que isso, né? Então o sim da Clarice nesse começo de livro é um sim para validação da vida, mas é também uma percepção muito crítica de que existem esses monstros pré-apocalípticos e que esses monstros eles existem, né? E eles precisam ser levados em consideração.